Ei, você aí, você que tá me assistindo, me diz, quais são seus pronomes? Oi gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui conversar sobre pronomes. E o catalisador para esse vídeo aqui sair foi uma mini treta que aconteceu lá no Twitter sobre uma menina trans que estava falando para as pessoas pararem de perguntar pronomes das pessoas, porque, segundo ela, isso não seria legal de se fazer, e nisso gerou uma pequena treta. Bom, sobre essa treta em específico, a menina em questão, né, que estava reclamando das pessoas perguntarem pronomes das outras, ela é uma menina trans passável como mulher trans. Então, ela é uma menina trans binária, os pronomes dela são femininos, e fica claro para qualquer pessoa que encontra essa menina que os pronomes dela serão os femininos, né? A primeira coisa que vai vir na cabeça da pessoa é tratá-la pelos pronomes femininos, justamente porque ela tem a tal passabilidade cis. Ela não parece que é uma pessoa trans logo de cara. Então, ela fica incomodada quando alguém pergunta pra ela quais são os pronomes dela, porque pra ela é óbvio que os pronomes dela são os femininos. E aqui a gente entra naquela coisa de quando as pessoas pegam algo individual delas e explanam isso pra ser uma questão de grupo. Porque como grupo, sim, é interessante que perguntem para as pessoas quais são os pronomes delas, porque, né, o que é mais dito dentro dos grupos trans, dentro dos meios trans, é, na dúvida, pergunte o pronome da pessoa que você acabou de conhecer. Ou às vezes nem na dúvida, né? Acabou de conhecer alguém, independente de ser uma pessoa hétero, cis, você já pergunta os pronomes daquela pessoa, porque assim se evita situações constrangedoras. Eu já fiz vídeo aqui no canal, inclusive, falando sobre a questão da linguagem neutra, né? E nesse vídeo eu falo sobre o quanto que a linguagem, o quanto que os pronomes são importantes para qualquer pessoa, independente de serem pessoas cisgênero ou pessoas transgênero, né? Se você não assistiu ainda esse vídeo, você pode vê-lo clicando no card aqui em cima, que é quando eu falo especificamente da linguagem não binária, como usá-la, né? Essa linguagem neutra, enfim. É um vídeo muito bom, vai lá assistir. Mas então, quando a gente fala de pronomes, a gente está falando de algo extremamente importante, porque na nossa linguagem a gente não costuma ter naturalmente pronomes neutros. Agora a gente está começando a ter uma linguagem neutra surgindo em alguns lugares, né, em alguns grupos, ainda falta muito para isso ser consolidado na nossa língua, mas a gente está começando a ver essa linguagem neutra surgindo, justamente porque na nossa língua a gente não tinha muitos pronomes neutros, né? A gente tinha só os pronomes masculinos, pronomes femininos, porque foi assim que a nossa língua foi construída. E quando você tem isso, né, esses pronomes e as flexões de gênero sendo tão usadas na nossa língua, né, que a gente, por exemplo, não tem uma palavra neutra para designar uma pessoa com quem você tem uma grande amizade. A gente tem amigo ou amiga. Agora estão começando a colocar amigue na questão da linguagem neutra, mas, né, enfim, a forma gramatical que a gente tem em voga ainda é amigo ou amiga. Então, quando você acaba de conhecer uma pessoa, né, você ainda não sabe exatamente quem é aquela pessoa, você ainda não sabe exatamente qual é o gênero dela, porque nem sempre isso é explícito. Então, como é que você vai saber quais são os pronomes e as flexões de gênero que você vai usar para essa pessoa se você não perguntar para ela? Porque para muitas pessoas isso é algo extremamente óbvio, né? Por exemplo, quem olha para mim vai ter uma leitura de que eu sou uma mulher, mesmo se a pessoa souber que eu sou uma pessoa trans, ela vai ter essa leitura, né? Pelo menos a leitura inicial. Pode ser que depois, quando ela descobrir que eu sou uma pessoa trans, e caso ela seja transfóbica, ela queira, né, usar pronomes masculinos para se referir a mim. Mas a primeira leitura que ela vai ter de mim é de uma mulher. Portanto, a primeira leitura mental que ela vai fazer, o impulso dela vai ser usar pronomes de tratamento femininos e flexões de gênero femininas quando ela estiver conversando comigo ou quando ela estiver falando sobre mim com outras pessoas. Mas nem todo mundo tem isso explicitado como eu tenho, pelo menos como eu tenho hoje em dia. Porque nós temos muitas pessoas no nosso mundo que são pessoas não binárias, que são pessoas que não se identificam nem com gênero nem com outro. Além dessas pessoas não binárias, a gente tem também muitas pessoas que são trans, mas que não têm uma passabilidade. Então, quando as pessoas olham para elas, às vezes as pessoas ficam na dúvida de qual seria o pronome correto para se usar com aquela pessoa. E a gente tem também pessoas que são cisgênero,
mas tem uma aparência andrógena, né? Tem pessoas que, apesar de serem cisgênero, a primeira leitura que as pessoas fazem, elas ficam um pouco confusas se trata de um menino ou de uma menina, ou às vezes a primeira leitura que elas fazem da pessoa é de um sexo que aquela pessoa não faz parte. Então, depois de ter dito tudo isso, vocês conseguem entender o quanto que é complexo essa coisa de você começar a conversar com alguém já supondo que os pronomes dela serão, sei lá, determinados pronomes? Porque não necessariamente, né? Às vezes você vê uma pessoa que tem um cabelo comprido na rua e você vai falar com essa pessoa, sei lá, pedir uma informação para essa pessoa e tratando ela no feminino, às vezes se trata de um homem que simplesmente tem um cabelo grande, mas que ele está usando esse signo que é associado na nossa cultura de que é um signo feminino. E isso acontece constantemente, principalmente com pessoas trans, mas acontece muito com pessoas cisgênero também. Muito mesmo. Qualquer homem que tenha o cabelo comprido vai saber do que eu tô dizendo, ou qualquer menina que tenha o cabelo curtinho também vai saber do que eu tô dizendo, porque nem sempre fica muito evidente para as pessoas que se trata de um menino ou de uma menina. E nesse caso, né, dessa tretinha que teve ali no Twitter, essa mini treta, essa garota trans, ela tava dizendo para as pessoas que tem como você perceber qual pronome que a pessoa vai preferir de acordo com a roupa dela, né? Se a pessoa, tipo, ela não tem passabilidade na aparência física dela, mas tem as roupas dela que vão demonstrar ali qual é o gênero dela. Então, gente, não necessariamente. Tem homens que gostam de roupas justas, tem mulheres que gostam de roupas muito folgadas, né? A Billie Eilish, por exemplo, né? É um exemplo interessante disso. A Billie Eilish, ela costuma usar roupas bem folgadas mesmo. Fica um pouco evidente que se trata de uma menina, principalmente por causa dos seios dela. Mas se ela fosse uma pessoa que não tivesse seios grandes, muita gente iria ficar na dúvida se tratava de um menino ou de uma menina. Então, qual é a melhor coisa a se fazer? Ou perguntar os pronomes dessa pessoa, caso você vá manter uma conversa durante um tempo com essa pessoa. Ou então, uma outra dica muito boa, se você não quiser perguntar os pronomes da pessoa, porque você às vezes pode ficar com receio de constranger a pessoa também, né? Principalmente se for uma pessoa cis, é comum que pessoas cis fiquem constrangidas quando alguém pergunta pra elas se elas são menino ou menina, né? Sabe qual Pokémon, né, que perguntava? Não sei porque que vai ser lembrança na minha mente, mas no jogo perguntava isso. Mas enfim, tem algumas pessoas que ficam um pouco constrangidas nisso. Então uma tática, que é uma tática muito boa inclusive, é você procurar fugir de qualquer flexão de gênero ou de qualquer pronome durante a conversa com a pessoa e esperar para você ver quais são as flexões de gênero que ela usa para si e com base nisso você então decidir qual vai ser o pronome e a flexão de gênero que você vai usar com a pessoa. É uma boa tática, é uma tática que evita muitos constrangimentos, inclusive é que eu costumo recomendar para as pessoas. Mas eu acho que é extremamente relevante, extremamente importante que as pessoas naturalizem o perguntar pronomes. Porque, gente, não deveria ser ofensivo, né? Ninguém deveria se sentir ofendido com uma pergunta dessa, né? Porque, por exemplo, um cara que ele tem uma aparência um pouco andrógena, né? E alguém pergunta isso pra ele, se ele é um menino ou uma menina. Por que ele deveria ficar ofendido? Por acaso ser menina é algo ruim essencialmente? Não é algo ruim essencialmente, então não tem lógica a pessoa ficar ofendida. E a mesma coisa quando a gente fala de meninas, né, que também tem uma aparência um pouco andrógena. Não é essencialmente ruim ser um menino, então por que seria ruim alguém não conseguir definir se aquela pessoa é uma menina ou uma menina só de olhar para essa pessoa? Então eu acho que a gente tem que naturalizar cada vez mais, né, diferente do que essa menina trans disse no Twitter, eu acho que a gente precisa buscar uma naturalização cada vez maior da pergunta quanto aos pronomes, porque não existe nada de errado em você ser de um gênero ou você parecer ser de um outro gênero. Isso não é exatamente um problema. Quando a gente fala de pessoas trans, isso pode vir a ser um problema por causa da disforia que aquela pessoa tem. Porque a gente nunca sabe, né, qual é o nível de disforia de gênero que uma pessoa trans tem, a não ser que a gente tenha uma conversa com ela sobre isso. Então, tem muitas pessoas trans que têm uma disforia de gênero muito grande e que se alguém chamá-la pelo pronome errado, né, se a pessoa se confundir e chamá-la pelo pronome errado, isso vai causar um problema muito grande para aquela pessoa trans, pelo menos durante aquele dia. Ela vai ficar um tempo com isso na cabeça, ela vai ficar um tempo pensando a respeito disso. Então a melhor coisa a se fazer é perguntar.
Se ficou na dúvida, se vai ser uma pessoa com quem você vai manter conversa durante um tempo, é bom você perguntar. É bom a gente naturalizar isso. Porque quanto mais isso for naturalizado entre as pessoas, menor vai ser o problema que as pessoas terão quando tiverem esse questionamento sendo feito a elas. E é muito importante a gente sempre tentar pensar no todo nessas questões e não individualizar tanto as coisas, porque se a gente individualiza muito, a gente pode cair nessas questões dessa menina, né? Que ela, sei lá, por algum motivo, ela não gosta que perguntem pra ela quais são os pronomes dela e ela explana isso pra todo um grupo. Eu já falei sobre isso em outro vídeo, você pode ver clicando no card aqui em cima. É um vídeo que eu sempre vou estar citando ele aqui, porque isso acontece constantemente, né? Mas não tem muita lógica nela sentir esse constrangimento. Porque o que ela deveria pensar é, beleza, eu tenho uma passabilidade alta, as pessoas estão vendo como eu estou vestida, então a primeira leitura que elas vão ter de mim é que eu sou uma menina. Se elas estão me perguntando qual é o pronome de tratamento que eu gosto, quais são os meus pronomes, é porque elas estão sendo muito abertas quanto a pessoas não binárias também, ou quanto a pessoas de um modo geral. Elas sabem que a expressão de gênero que a gente tem não necessariamente vai corresponder com a nossa identidade de gênero. Então, se a pessoa está me perguntando isso, em vez de ficar ofendida, eu deveria achar isso interessante, eu deveria achar isso positivo, eu deveria achar isso legal, porque isso demonstra que essa pessoa está rompendo essas barreiras, essa pessoa que fez a pergunta está rompendo essas barreiras de gênero que a nossa sociedade estabelece. Então, se você é uma pessoa trans que tem uma passabilidade alta, assim como eu, tenha em mente isso, que alguém perguntar quais são os seus pronomes não é ofensivo, não é um problema, não é motivo para revolta. Tá? É simplesmente um reflexo de que a nossa sociedade está começando a ser mais aberta quanto a diferentes tipos de gênero e de expressões de gênero. E isso é o ideal. É isso que a gente busca. É isso que a nossa luta LGBTQIA+, tem que estar buscando. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Foi um vídeo um pouquinho mais curtinho, porque realmente não era um assunto de se estender tanto, né? Até porque eu já fiz um vídeo sobre isso. Mas eu acho que era importante eu fazer um vídeo falando sobre a importância de se perguntar pronomes. Então comenta aí embaixo o que você quiser a respeito desse assunto. E também, né, se vocês quiserem conversar sobre outras coisas nos comentários, aí também tá valendo. Lembre-se sempre de tentar ser pessoas respeitosas, né? A gente não quer muito... Na verdade, a gente não quer de jeito nenhum comentários que sejam desrespeitosos. Não se esqueçam também de deixar aquele like, porque isso ajuda muito a disseminar a palavra de transmissão pelo YouTube. E também não se esqueçam de se inscrever no canal caso vocês não sejam inscritos ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais.